Fala galera, aqui quem fala é o Nicolas e esse é o nosso terceiro vídeo da nossa série do sistema de login feito com React, Express e o Firebase. Então a gente no último vídeo componentizou aqui esse botão por causa que a gente estava analisando, o objetivo é chegar nesse resultado final. Construir esse sistema aqui, o front-end dele pelo menos tem que estar semelhante. E a gente viu que os botões muitas das vezes eles vão se repetir. É o mesmo estilo para todos os botões, a única coisa que muda é a informação, que é o texto que aparece aqui no botão. E os inputs também. E no React a gente viu que tem uma forma mais inteligente da gente construir coisas que se repetem, que é componentizando. Então a gente não vai precisar repetir o código, a gente vai sempre reutilizar o mesmo componente que a gente criou uma vez só. E a gente componentizou aqui o botão no último vídeo, agora o intuito é a gente componentizar esse input, né, que é essa opção que a gente vai poder digitar nossos dados. Então a gente vai construir isso agora. Aqui no source, a gente tem já a pastinha componente. A gente criou o componente botão primário. E agora a gente vai criar uma nova pasta, que é o nosso componente entrada texto, que seria o nosso input. Aqui em entrada texto, a gente vai criar um novo arquivo. E vai ser o nosso index.jsx. Aqui a gente já aprendeu como é que a gente faz para construir um componente. Então um componente nada mais é do que uma função. Então eu criei aqui uma function que eu vou chamar de entrada texto, que é o mesmo nome que eu dei ali para o meu componente, certo? E todo componente precisa retornar algo, então eu vou colocar aqui um return. Nesse caso vai ser apenas um input. O detalhe desse input é que vai ter mais informações que vão mudar, como por exemplo, o placeholder, que é esse texto que aparece aqui antes de eu digitar. Então, se eu digitar alguma coisa, esse texto some. O type do input, né? Porque, por exemplo, nesse input de baixo, o type dele é password, significa que é um input de senha. E aí, se eu digitar alguma coisa por causa desse type como password, aí ele esconde o conteúdo do texto. Aí o name, ID, propriedades padrões também do nosso input que a gente precisa aplicar. E todas as propriedades vão ser diferentes para cada input. Bom, aqui a gente vai colocar o nosso port flow para a nossa entrada texto. E é isso a princípio. O que a gente precisa fazer? Importar esse texto aqui dentro do nosso app. Então vamos colocar aqui entrada texto. É só a gente apertar o tab que o VS Code já vai dar um autocomplete. E pronto. A gente já pode ver que foi criado agora aqui um input. O que a gente precisa passar aqui? Eu vou colocar aqui um texto escondido. Eu vou chamar assim. Texto escondido. Vai ser o nosso placeholder. Eu vou atribuir um valor para ele aqui. E eu vou falar que vai ser digite seu e-mail. Aí eu vou salvar, vou pegar esse texto escondido. Vou voltar aqui no meu index do meu componente. Vou pegar aqui todas as propriedades que eu vou receber como atributo, né? Props values, vou chamar assim. E o que eu preciso fazer? Agora, quando eu quiser colocar aqui um placeholder, eu vou chegar aqui, placeholder. Só que ao invés de mostrar um texto fixo, um string fixa, eu vou acessar o meu props values na parte texto escondido. Isso daqui é uma outra forma de acessar os valores, né, os atributos que a gente informa aqui na hora que a gente importa o nosso componente. Então, da última vez a gente viu como que a gente faz isso construindo, mas quando tem muitos valores para a gente acessar, normalmente vale mais a pena colocar assim, dentro de uma propriedade não desconstruída. E aí ele já apareceu aqui para mim, digite seu e-mail. O que mais que eu preciso ter aqui? O type dele não vai ser text oficialmente, né? Vai ser tipo, no caso aqui seria um e-mail. Então eu vou colocar tipo texto, né? A tipagem do texto, vou falar que vai ser e-mail. Aí eu vou só copiar agora esse atributo. E aqui, ao invés de type, agora eu vou acessar também o meu props values, ponto, tipo texto. Aqui ele já vai dar uma quebra de linha automática para mim, por causa do meu ESLint, que é a ferramenta que padroniza aqui a forma, né, a sintaxe, que é a forma que a gente vai escrever nos códigos. Então a gente já tem o nosso componente construído, agora a gente precisa aplicar o estilo para ele. Então eu vou colocar aqui o styles.css, vou importar aqui dentro do meu index, eu preciso fazer isso, então import _styles.css para indicar o caminho do meu arquivo. E o que eu preciso fazer? O meu input aqui, ele também ocupa 100% de largura. O detalhe é que ele tem uma borda só embaixo,
e quando eu passo o mouse por cima ele altera a cor dessa borda com mais leveza. E se eu marcar aqui a opção, ele vai deixar a cor presa aqui, né? Ele vai continuar com a cor da borda, tá? Além disso, ele tem também uma borda arredondada aqui dos lados e um estilo de fonte próprio. A gente vai ajeitar tudo isso agora. Então, vou acessar aqui o meu input. Vou falar que ele vai ter uma largura, né? Um width de 100%. Vou colocar aqui para ele um padding, que ele tem espaçamento interno aqui. Então, aqui no padding, a gente vai colocar um rem na vertical, né, de padding, e 1.2 rem na horizontal. Dessa forma. Assim tá bom. O que a gente precisa fazer? Tirar esse outline, que quando eu clico ele cria uma borda aqui automática, né? E essa borda que ele já tem por padrão. Então eu vou remover aqui o border, deixar como none por enquanto. O outline também vou colocar como none. E agora ele está sem borda nenhuma e quando eu clicar ele também não aparece aquela outra borda. Eu preciso remover essa cor de fundo, eu vou deixar como transparente também. Então background color transparente. Perfeito. O tamanho do texto é bem maior do que isso. Então font size, deixa eu ver, um rem. Vamos fazer uns testes. Um rem já tá interessante. O que mais? A gente vai ter uma borda? Sim, vamos ter uma borda. Só que só embaixo. Então, ao invés de a gente remover aqui toda a borda, a gente precisa, no caso, remover toda a borda, mas a gente vai aplicar agora um border bottom. Vamos falar que vai ser um pixel solid da cor gray, porque primeiro ele começa com a cor cinza, né? Que nesse daqui ele inicia com a cor cinza. Só acredito que o tamanho dessa borda aqui seja um pouquinho maior, então uns 3 pixels. E a gente vai colocar também um border radius de 1 rem, para ele ter essa borda um pouquinho mais arredondada. Eu acho que seria um pouquinho mais, uns 2 rem. 1.5 1 rem, tá bom. Beleza? E aqui já tem agora o nosso campo, o nosso input. Mas se eu digitar alguma coisa, o texto também tá preto e eu preciso mudar o texto para branco. Então, color white. Pronto. Perfeito. Agora, só o que a gente precisa fazer para estilizar esse input é criar os nossos efeitos. Quando eu passo o mouse por cima, ele altera a cor da borda. E se eu clicar, ele deixa a cor que eu marquei. Então, a gente vai arrumar isso agora. Para a gente construir esse efeito de hover, a gente já viu, é o mesmo do botão. Então, a gente vai chegar aqui, pegar o nosso input, acessar o hover. Ou seja, quando eu passar o meu mouse por cima, eu vou replicar aquela border bottom, né? De 3 pixels solid, só que agora em vez de eu colocar aquela cor gray, eu vou colocar white. E aí quando eu passar o mouse por cima agora, ele já altera a cor. Só que ele está alterando muito rápido, então eu preciso colocar aqui um transition no meu border. E aí eu vou colocar 0.2 segundos. E beleza, ele já está demorando um pouquinho mais. Só que eu acho que aqui até seria um pouquinho mais de tempo, 0.5. Beleza, assim tá bom. O que mais que a gente precisa? Quando eu clicar aqui nesse input, eu preciso que ele mantenha a cor branca. Então eu posso fazer isso usando um outro evento, então input fox. Esse evento de fox é quando eu clicar, então ele vai ver quando o input estiver selecionado, quando ele estiver com foco nele, aí o que eu quero fazer? Eu também quero replicar essa mesma borda. E para isso eu não preciso necessariamente escrever tudo de novo, eu posso só colocar uma vírgula e deixar assim. Agora quando eu clicar, ele vai se manter aí selecionado e quando eu clicar fora ele some. Bom, agora a gente vai colocar aqui os outros atributos que a gente precisa aplicar para o nosso input. Então vamos colocar aqui um ID e um name. São os últimos atributos que a gente precisa para colocar realmente no input. Então o ID e o name também vão ser atributos variados e a gente precisa passar eles aqui. Então vou colocar assim, ID entrada vai ser igual a, sei lá, e-mail. E o nome, entrada, vai ser e-mail também. Pode ser o mesmo nome. Vou salvar aqui e agora eu vou recuperar eles aqui. Então, props values, ponto id entrada e o props values aqui com o nome entrada. Beleza. Agora tá tudo certo. E ele já reconheceu aqui o meu e-mail. Perfeito. E se eu alterasse, por exemplo, ali o tipo para password agora? Então, vou falar agora que o tipo dele é password. Se eu digitar alguma coisa, ele só esconde. Então, é esse type que define o comportamento do meu input. E com isso a gente conclui aqui o desenvolvimento dos nossos componentes.
Agora, o que a gente precisa fazer é começar a aplicar isso nas nossas telas. Então, a gente se vê na próxima. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente já componentizou tudo que a gente precisava. Tá? A gente vai começar a construir as nossas telas agora. Se inscreve no canal, deixa um like, deixa um comentário dizendo o que você está achando dessa série. E ativa o sininho para não perder os próximos lançamentos. Fechou? Tamo junto, até a próxima.